Oi, gente, eu já vinha querendo fazer um vídeo examinando os erros que Bernie Sanders cometeu e sua equipe de campanha cometeu há algum tempo. Antes de falar especificamente sobre os erros, eu tenho que fazer algumas ressalvas importantes. A primeira é que os erros que eu vou apontar aqui, que são erros absolutamente reais e importantes de serem examinados, até porque o movimento progressista, pró-classe trabalhadora, em todo o mundo precisa aprender com os erros cometidos em outros países, para não repetir esses erros em outro formato, em outras circunstâncias. Então nós temos que aprender com os acertos e com os erros, mas isso serve para o Brasil de forma específica, mas nada do que eu vou dizer aqui muda o fato de que Bernie Sanders é uma dessas figuras raras da história da humanidade que vão ser sempre lembrados pela luta deles em defesa da classe trabalhadora, em defesa de direitos universais, uma pessoa que, como prefeito, como congressista, como senador, sempre se colocou em defesa da paz, votou contra várias incursões do imperialismo norte-americano, se posicionou de forma solidária a movimentos progressistas em todo o planeta Terra, e que defendeu direito universal à saúde, à educação, defendeu os sindicatos, marchou ao lado dos sindicatos. Então, todas as críticas que eu vou fazer aqui não apagam o fato de que ele é um desses líderes do nosso campo que nós sempre vamos respeitar e que vamos sempre admirar. Mas nós não temos culto à personalidade aqui no canal. E eu já fiz vídeos no passado criticando várias atitudes de Bernie Sanders. E quem quiser puxar os vídeos, vocês vão encontrar críticas no episódio envolvendo Cenk Uygur, que ele não manteve o apoio a Cenk por comentários equivocados que Cenk fez no passado, sendo que ele já tinha se arrependido desses comentários, já tinha pedido desculpas, e que Bernie se deixou intimidar pela mídia, né? Matt Orfella, ele acabou demitindo Matt Orfella, que também por um caso semelhante, né, coisas questionáveis que o Matt Orfella tinha dito no passado, sendo que a maioria delas foram ou irônicas, ou Matt Orfella tinha feito uma coisa de mau gosto, mas nada que chegasse ao ponto de você abrir mão de uma pessoa como Matt Orfella, né? E ele já tinha se desculpado, e ele já tinha reconhecido seus erros. Então, esses foram alguns dos erros graves que Bernie cometeu. Mas eu quero falar de outros erros que eu vou entrar em detalhe nesse vídeo. E também quero dizer o seguinte, que eu tenho muita clareza que tinham 3 coisas que Bernie não tinha controle e que foram fundamentais para a derrota dele. Em primeiro lugar, a mídia corporativa, que estava contra ele desde o início e que foi fundamental para a derrota dele, porque existem pesquisas que mostram que os democratas acreditam muito na mídia corporativa, CNN, MSNBC e tal. E o que é que esses canais estavam dizendo? Estavam todos dizendo que Joe Biden era o mais elegível e que Bernie Sanders era unelectable, quer dizer, inelegível, era um cara que perderia para Trump. E como a população mais velha estava determinada, especialmente as pessoas com mais de 50 anos, a escolher alguém que derrotasse Trump, eles ficaram convencidos pela mídia corporativa a votar contra Bernie. Então o papel da mídia corporativa foi muito importante. O papel do establishment do Partido Democrata, que se uniu contra Bernie, também teve um papel muito grande na derrota de Bernie. E as grandes corporações empresariais, que já estavam rodando anúncios contrários a Bernie durante as primárias, também tiveram um papel muito importante. E sobre esses 3 blocos, mídia corporativa, democratas corporativos, establishment democrata, e as grandes corporações empresariais, esses 3, Bernie não tinha nenhum poder sobre eles. Sua campanha não tinha nenhum poder sobre eles. O que significa que eram 3 forças que poderiam derrubá-lo, mesmo se ele tivesse feito tudo certo, na minha opinião. E tudo que eu já vinha defendendo que ele fizesse lá atrás. Mas, apesar disso, eu entendo que ele cometeu alguns erros graves e eu vou abordar esses erros nesse vídeo. Então vamos a eles. O primeiro erro grave e muito importante foi o seguinte:
foi ele não ter criticado duramente Joe Biden pela sua corrupção e ter, na verdade, defendido que uma pessoa como Joe Biden, assim como outros moderados centristas, eles sim são inelegíveis porque, em uma eleição geral, eles são pessoas que deprimem a base jovem do Partido Democrata. Ou seja, Bernie tinha que dizer claramente que uma pessoa como Joe Biden, que aceita dinheiro de empresas de cartão de crédito e que patrocinou, em grande medida, por receber esse dinheiro de empresas de cartão de crédito, a lei de falência que beneficia essas empresas, esse tipo de atitude ele tinha que ligar a crítica à política pública às eleições e dizer, por defender isso, os jovens não vão votar em grandes números em Joe Biden porque a população jovem não está me apoiando, ele deveria dizer assim, por me achar bonito, por me achar simpático. Não, não. Os jovens estão me apoiando pela minha coerência nessas posições. E quem não tem essas posições de não receber dinheiro de grandes corporações, quem recebeu dinheiro de grandes corporações e fez o que elas queriam, eu posso fazer campanha, fazer 50 comícios, dizer para as pessoas votarem em Joe Biden e esses jovens não vão me obedecer porque eu não sou o dono deles. Eu não tenho propriedade sobre o voto desses jovens. Eles só me apoiam pelas posições que eu tenho. Era isso que ele deveria ter dito. E ao dizer isso, ele deveria ter deixado claro que os democratas iriam ter grandes chances de perder se colocassem alguém como Joe Biden, alguém como Pete Buttigieg, pessoas que estão comprometidas com os interesses corporativos, porque esse tipo de candidato faz com que a juventude ligada a movimentos ambientalistas, faz com que pessoas ligadas ao movimento sindical olhem para esses candidatos e digam: eles não estão do meu lado. Por que eu deveria estar do lado deles? Então, gente, é muito importante que Bernie Sanders cometeu um erro crucial em não deixar claro que ele era elegível justamente pelas posições dele e que uma pessoa centrista como Joe Biden teria grandes dificuldades de ganhar uma eleição contra Donald Trump. Então, quando ele foi perguntado assim, Joe Biden pode ganhar de Trump, ele dizer, olha, eu acho que vai ser muito difícil. Essa é a resposta correta. Não é entrar no jogo e dizer, pode, mas talvez seja difícil. Não, não, não. Você tem que entrar primeiro com a pancada e dizer, eu acho que vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil por causa disso e disso. E quando as pessoas disserem, sua agenda é muito de extrema esquerda, será que a sua agenda é que não vai ser difícil de vencer uma eleição principal? Aí ele teria que ter dito uma coisa que vai chocar alguns de vocês, mas ele deveria ter dito o seguinte, olha, tendo em vista que os Estados Unidos é o único país desenvolvido do mundo que não tem um sistema universal de saúde, a minha posição é uma posição moderada. Dentro dos Estados Unidos de hoje, defender posições da social-democracia europeia ou do que eu convencionei de chamar de socialismo democrático, que nada mais é do que um outro nome para isso, defender isso é uma posição moderada no nosso contexto atual. Então, se você, eleitor, se considera moderado, se você, eleitor, quer um país mais justo, votar em mim, é isso que ele deveria dizer, votar em mim seria uma forma de você botar os Estados Unidos na direção do que é a Europa hoje e do que é o sonho de Franklin Delano Roosevelt, quando Franklin Delano Roosevelt, antes de morrer, propôs uma segunda carta de direitos, uma segunda Bill of Rights. Quando Franklin Delano Roosevelt propôs isso, ele estava querendo colocar a América nessa direção. E o que eu quero fazer agora é pegar esse legado de Roosevelt e trazer ele para o século XXI. É triste dizer isso,
mas uma mensagem como essa, além de poderosa, teria grandes chances de vencer. E por que Bernie perdeu? Entre outros motivos, além da mídia, do establishment democrata e das grandes corporações, fatores poderosíssimos, não estou negando esses fatores. Quando a grande ativista, uma pessoa que eu admiro, Jeffrey Teachout, sim, é uma mulher, nem sei se pronuncia o nome dela assim, ela resolveu fazer um texto criticando Joe Biden no The Guardian, apontando para a corrupção dele e dizendo que essa corrupção fazia de Joe Biden um mau candidato, basicamente meus argumentos. E ela, verdade seja dita, escreveu melhor do que eu seria capaz de escrever, eu tenho humildade para reconhecer isso, e ela fez uma argumentação com mais evidências do que eu estou fazendo nesse vídeo, porque ela é uma ativista que luta contra a corrupção há mais de 20 anos. E eu estudo política há uns 20 anos. Ela é dedicada a esse tema, então não vou me comparar com ela, né, por favor. Tem que ter humildade. E o que é que Bernie fez? Aí Bernie cometeu um erro capital. Ele disse, eu e Joe Biden temos divergências, mas eu não diria que ele é corrupto. E ele disse que aquele artigo foi infelicidade e se distanciou de Jeffrey Teachout. Por que Bernie fez isso? Porque Bernie realmente é um amigo pessoal de Joe Biden. Porque Bernie convive com essas pessoas e Bernie deixou essa amizade influenciar como ele vê política. Ele foi questionado recentemente sobre o escândalo envolvendo Tara Reade, que eu cobri aqui no canal, e ele disse, as mulheres têm que ser ouvidas e nós temos que respeitar o processo, mas eu não sei muito sobre isso. Como é que um candidato à presidência não se informou em relação à acusação de agressão sexual contra o seu principal oponente? Como é que ele não deu importância para isso? Isso aconteceu porque ele é amigo de Joe Biden e ele acreditou em Joe Biden quando Joe Biden disse que não fez isso. Agora eu vou dizer uma coisa dura em relação a Bernie. Bernie é uma pessoa muito doce, talvez doce, generosa demais para a política. Eu não estou querendo dizer aqui que a política você precisa ficar xingando os outros, nem que você precisa despirocar. Eu já critiquei aqui o comportamento de Ciro Gomes quando ele exagera na mão. Vocês sabem disso, eu acho que Ciro perde eleitores quando ele vai por aquela linha. Então eu não estou defendendo isso. Mas eu acho que você na política tem que ter um pouco mais de instinto competitivo. Eu acho que você tem que ser um pouco mais duro. E Barack Obama, que era um cara que não era progressista, entendia isso. E rodou anúncios e ads extremamente duros contra Hillary Clinton. E ele ganhou. Ganhou e governou como um centrista. Ganhou e governou como alguém que respondia aos interesses de Wall Street. Mas ganhou. E aí existe uma lição. Nós temos que ser tão firmes quanto Bernie na defesa das políticas públicas progressistas. Nós temos que ser tão inflexíveis quanto ele é em relação aos princípios, sem dúvida. Mas nós não podemos ser tão generosos assim com os nossos adversários quanto ele foi. Aqueles que são nossos adversários, Bernie deveria olhar para Joe Biden e dizer, olha, Joe Biden pode até ser generoso comigo, mas ele não foi, durante a vida toda, generoso com a classe trabalhadora. E por isso, talvez, ele não deveria ser tão meu amigo assim. Ou eu não deveria ser tão amigo dele. Porque alguém que escreve a lei de falência beneficiando as empresas de cartão de crédito contra a população, alguém que defende cortes no Medicare, no Medicaid, congelamento, alguém que votou a favor de todas as guerras que os Estados Unidos se meteu recentemente, não deve ser um amigo tão próximo assim de alguém que pensa extremamente o oposto.
Você pode até respeitar, até ter uma cordialidade, uma amizade fora da política. Pode. Com pessoas que você discorda radicalmente. Mas na hora que você entra dentro do cenário político, a hora que você entra dentro da disputa política, essa amizade não pode te influenciar. Você tem que ir, como ele deveria ter feito, no dia seguinte à acusação de Tara Reade e ter dito o que eu vou dizer agora. Ele deveria ter dito o seguinte: eu acreditei na mulher que acusou Brett Kavanaugh ao Supremo, Blasey Ford. Agora existe uma acusação com todos esses detalhes aqui em relação a Joe Biden. De tudo que eu conheci de Joe Biden, eu tendo a acreditar que essa acusação não é verdadeira. Mas, se eu afirmasse isso com toda certeza, eu estaria sendo injusto com Brett Kavanaugh, injusto com Blasey Ford e injusto especialmente com Tara Reade. E por causa disso, eu me coloco em uma grande dúvida. Por isso, a mídia deve investigar essa acusação e nós devemos ver a legitimidade disso. Eu não estou aqui para afirmar se ele é inocente, se ele é culpado, mas eu sou contra silenciar mulheres, sou contra mulheres que acusam homens poderosos serem silenciadas. E por isso, e nesse sentido, eu estou do lado de Tara Reade. Nesse sentido. Não vou contribuir para o silêncio dela. Essa seria uma postura forte e seria uma postura de que, olha, ele não está dizendo que Joe Biden é culpado. Ele só está dizendo que isso tem que ser escutado, que tem que ser, a mídia tem que cobrir, e ele deveria acrescentar: enquanto essa acusação pairar, eu não vou abrir mão da minha candidatura, tendo em vista que nós não podemos nominar alguém que pode ter feito isso. Só de existir essa dúvida significa que eu preciso continuar na campanha. Se ele tivesse feito isso, seria um caos. A mídia ia massacrar ele. Mas esse momento precisa de pessoas dispostas a pagar um preço político, a pagar um preço na sociedade, a enfrentar, a até perder a amizade de Joe Biden, se fosse o caso. Se isso levasse a perder. Mas precisa desse tipo de firmeza. E Bernie, por ter passado tanto tempo em Washington e por ter feito amizade com tantas as pessoas e por ser genuinamente uma pessoa doce, generosa, ele não era capaz de fazer uma coisa dessa. Ele acharia que ele estaria jogando sujo, jogando baixo. Quando você reconhecer a existência de uma acusação como essa, não é jogar baixo. Você não está dizendo que é verdade, você está dizendo que existe. Quando ele é incapaz de apontar a corrupção do filho do Joe Biden, que conseguiu assumir vários cargos, por ser filho de Joe Biden, para os quais ele não tinha nenhuma qualificação, o que é corrupção. O fato de ser corrupção legal ou ilegal é um ponto secundário. Mostra uma incapacidade de Bernie de lutar nesse cenário até o final. Isso apaga toda sua luta pregressa? É claro que não. É claro que não. Isso apaga tudo que ele escreveu na luta pela classe trabalhadora? Obviamente que não. Mas isso significa sim que quem for no futuro nos Estados Unidos ou no Brasil ou em qualquer país e estiver disposto a lutar pela classe trabalhadora, vai precisar combinar serenidade de defesa de princípios, inflexibilidade na defesa desses princípios, como o Bernie tem, mas ao mesmo tempo ter firmeza de apontar a corrupção dos outros e de criticar eles pelas suas falhas graves, seus escândalos e tudo mais que os envolve. Mesmo que sejam em determinadas circunstâncias sem afirmar. Só de levantar a possibilidade. Quando essa possibilidade existir e for razoavelmente bem fundamentada. Por quê? Porque o político e a liderança que não fizer isso, que não aproveitar qualquer chance,
que seja justa e que seja coerente, que são esses dois casos. Corrupção e a acusação de agressão sexual são coisas sérias e que não podem ser jogadas para debaixo do tapete. O político que fizer isso terá mais chances. Infelizmente, um político que minimizar esses aspectos vai ter mais dificuldades. Não dá para ter certeza se Bernie venceria se ele tivesse feito o que eu considero correto. Mas dá para ter certeza que ele teria melhores chances. Eu digo isso como alguém que nunca vai deixar de admirar. E que nunca vai deixar de dizer que ele teve sim, em vários momentos da vida dele, grandes demonstrações de coragem. Ele é sim, e vai ficar na história como um campeão da classe trabalhadora. Campeão no sentido de que alguém que lutou sempre, com honestidade e com honra, pela classe trabalhadora. Mas algumas coisas faltaram. Não é? E lideranças futuras, como o Ro Khanna, e esse é o recado para o Ro Khanna, porque o próximo cara do campo progressista que está mais qualificado é o Ro Khanna, lá nos Estados Unidos, e é um recado para lideranças políticas aqui do Brasil. Eles vão precisar ser mais firmes. Vão precisar atacar mais duramente a direita. Seja centro-direita, seja extrema-direita. Bernie nunca mediu palavras para falar de Donald Trump. Mas, infelizmente, ele mediu palavras para falar de Joe Biden. E isso, em parte, lhe custou as primárias. Era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e, quem sabe, vire um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.